Olá, eu sou a Catiuxa Koga, hipnoterapeuta e psicanalista da clínica Koga Hipnose. E eu começo esse podcast Koga TV com uma convidada muito especial, Mara Miranda, no qual, antes dela se apresentar, eu vou falar o tema que nós iremos abordar aqui hoje. Minha vida após os abusos. Então, eu tenho certeza que vocês que estão assistindo peguem do começo ao final, porque vocês com certeza vão entender como é o abuso e como se libertar, e se caso passaram, como vocês podem ressignificar a vida de vocês. Queria que você falasse quem é Mara Miranda hoje. Olá, muito bom dia. Bom, eu vou começar com um trecho que eu digo que por muitos anos eu me silenciei para me tornar a mulher que eu sou hoje. Eu me chamo Mara Miranda, tenho 49 anos, sou hipnoterapeuta, terapeuta, e o meu trabalho hoje é levar essa força, essa determinação e todo o meu trajeto e trajetória para as mulheres que passaram por abusos ou que ainda estão passando, né. É um tema bem difícil, mas com certeza libertador. É isso que a gente quer mostrar nesse programa de hoje, né? Não somente uma dor, mas essa dor ela existe, não tem como a gente passar por Sim, ela sem falar, né? Uma negação, mas que essa dor também ela é transformadora. transformadora. É algo que a gente pensa que não vai sair disso, né. Uhum. E eu sei que muitas mulheres se perdem aí ao longo do caminho, acha que não tem saída, acha que tem que se silenciar, né, por vários motivos, porque a nossa voz, ela é retirada. A gente não Uhum. tem o que falar, às vezes pode até conversar com alguém, mas com muito medo de julgamentos, né. Por muitas coisas que as pessoas, em algumas partes, não vou dizer na parte de ignorância, mas a parte de não entender aquela dor que aquela mulher está sofrendo, porque é uma dor que não tem explicação. Eu vi o seu Instagram recentemente, a sua postagem no qual você abriu a sua intimidade, a sua dor, a sua história de vida divina também, porque você traz no final do seu Instagram uma outra parte de tudo isso, que é a fase atual da sua vida. E eu gostaria que você compartilhasse um resumo da sua postagem no seu Instagram, que tá aqui embaixo também, para todo mundo poder seguir você. É um pouco dessa trajetória do tema, que é a minha vida após os abusos. Abusos, no caso. No meu caso foram abusos, né. Uhum. Eh, pra eu gravar aquele vídeo, Cati, foram longos anos para eu poder me expor daquela forma. É porque é algo muito pesado. E ali eu exponho que o abuso, às vezes, ele vem de pessoas totalmente conhecidas, pessoas que têm um caráter exemplar, ou Uhum. outros casos que aconteceram comigo, né. No meu caso, foi com uma pessoa conhecida da minha família, aos 8 anos de idade, né, os meus pais trabalhavam e tinham que me deixar com alguém. Então esse alguém era amiguíssimo da família e ali durante um ano eu sofri esse abuso, Dos 8 aos 9 anos. dos 8 aos 9 anos. E aí algumas pessoas perguntam, né: "Mas por que que você não falou?". Só que o abusador, ele entra na tua mente. E o que que ele me falava? "Se você falar, eu vou fazer coisas com a sua família". Então, com 8 anos de idade, eu tive que ser adulta. Adulto suficiente para tolerar aquilo e para Uhum. que ele não fizesse mal à minha família, E você traz a inocência da criança da criança. de acreditar que ele poderia ser capaz de machucar a sua família, Sim, ou então pior, você apanhar dos pais, porque às vezes a criança ela sente a culpa, né? Será que eu exatamente, fiz alguma coisa de errado? exatamente. Falasse, ele iria afetar minha família. A O mesmo mesma comportamento que o história, primeiro. Porque o os mesmo. abusadores, eles têm um padrão dentro deles, né? Esse lado de manifestar a violência, a manipulação da mente, pegam crianças inocentes, eles roubam a inocência, porque sabem que se fizerem isso com um adulto, não vai ser a mesma coisa que com uma criança. A Exatamente, criança não sabe o que é lei, a criança não entende o que é certo e o que é errado ainda, ela está aprendendo, né? Um desenvolvimento dela.
E é um trauma, né? Então, para ela Sim. ali, ela tem que ficar quieta. Então, eu ficava quieta. Eu sempre fui uma pessoa muito quieta, muito sozinha. E, por incrível que pareça, isso não transparecia. Vim para São Paulo, né? E no meu trabalho que eu tive com 14 anos de idade, ali a minha família estava passando muito necessidade. Eu acho que eu vou me emocionar nessa. Tá tudo certo. E a minha família estava passando muita necessidade e só eu estava trabalhando numa empresa. E nessa empresa, aos meus 14 anos de idade, o gerente dessa empresa, ele ficava o tempo inteiro me perseguindo. E eu conversando com alguns colegas, ele pegou essa palavra minha, pô, só eu estou trabalhando. E aí ele pegou isso e falou assim: se você não fizer o que eu quero, eu vou te mandar embora. Ali teve um abuso moral e um abuso sexual, provavelmente já, Demais, né? demais. Aquele dia eu cheguei em casa, olhei pro meu pai, pra minha mãe, e minha mãe sempre falava: você tá bem? E eu incorporava, sei lá, não, Um arquétipo da mulher que eu estou forte, tá estou bem, tudo né? bem, tá Uhum. tudo bem. Mesmo porque a sua infância, você, como mencionou, você foi adulta. Tive que ser adulta, Então você Kati. ali teve que trazer Tive aquela que ser adulta. criança adulta diante dos seus pais mais uma vez, né? Depois eu vou falar sobre essa parte da criança, quando é que eu vivi essa criança interior. Foi bem pra Uhum. frente. E como não bastasse, E só uma aos dúvida, esse abusador dentro da empresa, ele tinha um cargo muito grande? ele era gerente geral da empresa. Então você imagina, Ele que psicologicamente, dava as a vítima. ordens de contrata, não contrata, e eu, na minha Ele abusou do cabeça, cargo dele, ele né? abusou do cargo dele. E não foi só comigo, tá, Kati? Foram Entendi. com outras pessoas também, com outras meninas. E alguém denunciou na Ninguém época? denuncia. Mesmo porque hoje você mencionou que tá com 49 anos, então com 14 anos nós não tínhamos lei, não tínhamos tudo que nós temos hoje, que nos Aham. protegem, né? E fazendo um adendo, na minha busca, Uhum. depois que a gente vai aprofundar nisso, falando do que você está falando, o que que acontece? Tem pessoas que falam, isso eu vi de uma terapeuta, E não fui eu, hein? totalmente fora da casinha, por E não isso que fui eu eu. falo, experiência própria. A gente Uhum. tem que tomar cuidado com o que a gente fala, profissional que a gente vai se tratar, né? E eu, nessa busca, uma terapeuta, tinha muita gente nessa sala, e ela falando que no fundo, essa criança, essa pessoa abusada, sentiria prazer. Nossa. Ela, Para ela era mim, a terapeuta era uma palastrante, palestrante e falou isso diante de falou todas isso as diante de todas pessoas. as pessoas. E eu, a Uhum. gente, eu buscava me ajudar, mas eu via que tinha muita gente que não tinha preparação nenhuma para ajudar uma pessoa que sofreu de abuso. Tem É, gente que não tem preparação, Kati. realmente, tem casos que não são, eles deixam de ser terapeutas, no caso, ao meu ver, nessa situação, e eles tornam a opinião deles ali, Exato, né? Então, assim, é um pouco delicado realmente quando a gente fala buscar ajuda terapêutica. exato. Ou dizem que a mulher se insinuou de alguma forma, seja com roupa, com gestos. Isso não aconteceu comigo. Meu Deus, imagina uma criança Não de tem 8 como. anos de idade brincando, tendo essa mentalidade. Não Não tem existe como, não isso. existe E isso. nenhum momento essa palestrante ou essa terapeuta mencionou também o comportamento do abusador, Não, né? Ela menciona a inocência da criança, dando esse parecer dela, mas em nenhum momento ela falou do comportamento, né? Então, às vezes, essa palestrante, ela pode ser uma abusadora. Porque quando a gente fala de abusadores, a gente pensa o homem. foi o que eu Não, pensei. gente, tem mulheres Tem mulheres também. Tem abusadoras. mulheres Eu também. conheço homens que foram abusados pelas próprias tias, tá? Sim, E para eles é um abuso violento também. com certeza. Dentro do consultório é o que a gente mais escuta. As Exatamente. mulheres buscam ajuda com facilidade. O homem tem medo do preconceito, do julgamento, da exposição. Buscam ajuda? Sim, mas é a grande minoria. É a minoria, porque mexe com a masculinidade dele, né? Sim. E aí, em outro evento que aconteceu comigo, que aí eu vou ter que explanar uma outra coisa, como é que eu descobri isso. E uma certa vez eu saí com uma pessoa, uma menina, e a gente foi num evento ali. E nesse evento nós chegamos lá, e eu só lembro, Kati, chegamos nesse lugar, tinha muita gente. E ela foi tomar uma bebida, na época era até bombeirinho que se dizia, e eu Uhum. não bebia, só que eu tomei muito pouco. E ali eu só falei pra ela, eu vou ali ao banheiro e já volto. Só que eu fui.
e não voltei. Não voltei. A sua mente, ela apagou o Apagou, voltar. não, apagou totalmente. Naquele momento, a minha mente bloqueou. Eu acho que foram tantas coisas que aconteceram comigo que ali falou assim: não, isso aqui você não vai lembrar. Então, assim, provavelmente você tomou um Boa Noite Cinderela, Tomei um Boa Noite Cinderela. Isso foi né? mostrado. Um Boa Por Noite quê? Cinderela. Porque pelo seu relato, você bebeu um pouquinho de uma bebida alcoólica que não Sim, deixaria você num nesse momento, estado. nesse estado, né? E então, de repente, você apaga e provavelmente quando você acorda, você só lembra dali pra frente. Então, com certeza, você também passou por um outro abuso, que é o Boa Noite Cinderela. Independente com abuso sexual, não, é um abuso. É um abuso. E nisto, eu só lembro que eu acordei na minha casa, o meu pai me observando. Quando eu olhei no espelho, foi devastador pra mim. Eu Você tinha tava quantos anos? toda manchada. Ali eu tava com 16, quase 17 anos. Uma menina ainda. Foi. Você nem chegou na fase mulher ainda. Ali eu já tava, eu nem sei falar como eu estava ali. Eu vivia no silêncio, com medo, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, naquele dia que foi o ponto culminante pra mim, e meu pai, ele chorava, ele falava assim: o que aconteceu com você? Eu falei: eu não sei. E assim, de repente você não tem a noção do Boa Noite Cinderela. Naquela época, provavelmente também não era tão falado sobre isso. E ali, Uhum. aquele evento foi bloqueado da minha mente. Porque além de gerar um trauma, essa droga, porque é uma droga, ela causa esse apagão, essa amnésia da mente. Sim, você não lembra de absolutamente nada. Fisiologicamente, existe essa parte química, e emocionalmente também, porque um trauma a mente apaga. Infelizmente, isso acontece muito, né, hoje em dia com Uhum. jovens, né? Acontece muito do Boa Noite Cinderela, as meninas não saber como foi, como é que voltou. Isso Sim. aconteceu com a minha filha uma certa vez, mas eu, como mãe, já com essa parte minha de proteção, já fui buscar Uhum. ela de uma forma que ela nem lembrava onde ela estava. Uhum. Então, isso é mais normal do que a gente imagina, infelizmente. Então, esse evento eu fiquei anos para tentar entender o que aconteceu ali. Ali, depois do nosso aprofundamento, vocês vão entender. Ali eu fui, me bateram, me morderam e eu Nossa. fiquei toda manchada. Eu fiquei 15 dias dessa Fora as forma. dores, em Meu, todos os sentidos, não digo emocional, as dores físicas, em todos os aspectos, desde a parte ginecológica, pescoço, braço, tudo. e aí eu cresci dessa forma, né? Eu não era muito de namorar, mas o meu pai, minha família me cobrava, então acabei casando, tive filhos maravilhosos. Mas uma parte minha, feminina, ela morreu. Eu não tinha confiança em Ela ninguém. foi roubada, né? Fora a morte em si, acredito que ela foi roubada, né? E aí eu comecei a minha caminhada, trabalhei com muitas coisas, sempre fui empreendedora. Por que que eu era empreendedora? Depois de muito tempo eu entendi, porque eu não queria ninguém perto de mim, ainda mais a figura Sim. masculina. Imagina trabalhar de novo em uma empresa. Não dava. Eu tentei Aham. trabalhar no CLT, né? Mas eu sempre, quando alguma figura masculina chegava perto de mim, E eu a não maioria das empresas gostava. tem o quê? Figura Figura masculina. masculina. E por incrível que pareça, Kati, eu desenvolvi um Uhum. trabalho de vendas, e nesse trabalho de vendas, só que era a minha empresa, a maioria que trabalhavam comigo eram homens. Só que naquele momento eu estava No no comando. comando. Aí ali eu sentia um pouco de conforto. Mas se fosse ao contrário, eu saía de qualquer lugar. Então, eu cresci dessa forma. E assim, você como terapeuta, o que que mudou, né, na sua vida e quais são os campos da sua vida que mudaram diante de toda essa situação que você passou na sua infância e você entrou na fase adulta? Olha, para eu chegar à fase de terapeuta, foi muitos anos. Muitos anos. E por incrível que pareça, as amizades que eu fazia com mulheres, conversava, sempre elas abordavam a mesma coisa. Parece que a gente tem um campo vibracional que a gente costuma falar, É, que a gente vai atraindo aquela energia
pra perto da gente. Eu falava de uma forma sutil, eu só Uhum. falava assim: olha, eu passei por algo semelhante, faz assim, assim, assado. Porque eu não queria falar. Aquilo me machucava. Eu não conseguia falar. Mas assim, em questão de mudanças na sua vida, isso te afetou pra ter relacionamento amoroso, um exemplo? Muito, Pra se muito, apaixonar, muito. se entregar e dentro de uma relação com a pessoa que você escolheu, de sentir prazer. Isso atrapalhou? Atrapalhou muito. Mas assim, a gente é condicionada a nascer, crescer, casar, ter filhos. Isso na minha mente estava implantado. Uhum. Então, meu pai, ele me cobrava, mas ele não sabia o que tinha acontecido. Meu pai, ele faleceu sem eu falar nada para ele. Quem E sabe dessas histórias hoje, de algum tempinho pra cá, é a minha mãe, porque ele eles não sabiam. ele provavelmente sabe que você passou por uma agressão, de repente, naquela adolescência que você chegou em casa, ele viu você, mas não deve saber o que aconteceu, mesmo porque você falou que também não lembrava, você teve um apagão ali. É, e o meu pai, ele era muito agressivo, né? Hum, Mas era o que ele tinha naquele momento. tá. E eu tinha medo mesmo. Falei, meu, se eu falar isso pro meu pai, ele vai me agredir. Mas eu não pensava que ele poderia transferir essa agressão pro agressor. Então Uhum. eu ficava totalmente ali. E ele falava assim: você não vai namorar? E você, né, vai constituir uma família, Tipo, né? né? Mas para falar assim abertamente, eu não tinha aquela feminilidade de mulher. Até Entendi. então, que o meu relacionamento, eu era, entre aspas, o homem da relação. Porque você queria se tornar, vamos falar agora como terapeutas a parte psicológica, né? Você se tornou forte, porque na sua mente o homem ele é forte, por isso que ele foi um agressor, e a mulher era frágil, a vítima. Então você se colocou num lugar masculino para se tornar forte e seguir em diante a sua vida. Se a Exatamente. gente for falar terapeuticamente aqui, Exatamente. porque esses assuntos a gente aborda muito dentro de um consultório, você como terapeuta sabe, né? Então a gente entende para poder explicar para quem está nos assistindo o porquê que a gente troca fatores de ser feminina, estar mais masculina. Por que que isso acontece? Exatamente. E muitas pessoas não entendem, né? Então, quando a Sim. pessoa é leiga nisso, ela acha que tá certo, mas o relacionamento não vai. Quando não tem equilíbrio, Uhum. não tem como ir, né? E Verdade. se a parte que está conosco, a gente fala, se abre e não entende, não tem como, né? Uhum. Então, eu fiquei no relacionamento durante muito tempo, mas como homem, né? Então, eu vivi desse jeito. E é bom? Não, é horrível. É horrível, Eu né? acho que não era nem natural, acho que não era você ali, né? Não. Era Era, você totalmente ferida emocionalmente, né, naquele momento. era uma capa que eu carregava, né, Sim, Kati? Era como se fosse uma excelente outra Mara. exemplo. É como se fosse uma outra Mara tomou a conta ali e falou: Uhum. peraí, você vai ter que seguir a vida e eu vou ficar aqui. Pra te proteger de alguma maneira, né? E eu agradeço por essa outra Mara, porque muitas mulheres piram, Verdade, vão para a área da psiquiatria, se verdade. perdem. E hoje eu agradeço muito por toda a minha trajetória, por hoje Uhum. eu poder falar. Sim, porque não é fácil, Não, né? E aí, desde já agradeço respeitosamente a sua participação aqui no podcast hoje, porque você está vindo trazer a sua história de vida e está aqui também para ajudar muitas pessoas que estão ali nos assistindo hoje. Porque diante de toda a sua história, que a gente vai desenrolando aqui, né? Existem também muitas situações que fizeram você engrandecer como mulher, o seu crescimento, a sua forma de agir. Você não se tornou terapeuta à toa, né? Eu acho que toda verdade. essa trajetória, toda essa força, toda essa sua voz hoje, ela trouxe para você diante o que você olhou para trás e falou assim, tá, ficou lá atrás, não tá aqui na frente. E pensando nisso, os abusos que você passou, eles ocultaram ou silenciaram, a sua forma de expressar seus sentimentos, suas emoções, seja com quem for? Totalmente. Totalmente. Muitas pessoas às vezes falavam assim pra mim, coisa básica, tá? Ai, Uhum, Mara, como você é legal, como você é bacana. Ai, Mara, eu te amo, pra mim aquilo era uma ofensa. Porque entendi. pra mim aquilo não existia. O que Durante que é amor, muito, né? então, durante muitos Uhum. anos a palavra amor pra mim era um peso. Virou Porque dor, o só o prime... final dor, porque né? o primeiro abusador, ele falou isso pra mim.
É dessa forma que se ama. Uau, ele colocou uma programação no seu Exatamente. inconsciente, na Exatamente. época consciência e depois inconsciente. Então, para mim, o amor, ele machucava. Uhum. Ele machucava, ele fazia eu me sentir mal, chorava. Aí chegava alguém, eu tinha que voltar e ficar, entre aspas, como falam, plena, porque eu não poderia manifestar aquilo. E por muitas vezes, fala, Mara, você tem que falar. Eu falava assim, eu não estou preparada. Eu não estou preparada. Porque eu sei que muitas pessoas acolhem, mas muitas pessoas julgam. Muitas, Muitas muitas, pessoas julgam. principalmente dentro da família. A gente sabe. Infelizmente, às vezes, aquelas pessoas que teriam que nos dar segurança, suporte base, que é pai e mãe, às vezes são os que julgam, entendeu? Imagina que Exatamente. você vai expor essa história para toda a Nossa, família, mas para a as pessoa é da pessoas. família. Como é que vai explicar isso? Sim, e fica a dica, né? Porque nós temos filhos, hoje meus são grandes, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que estão nos assistindo que têm filhos Verdade. pequenos. Observe o comportamento. Por que que ele de repente muda o comportamento perto de tal pessoa, perto de tal situação, E aconteceu um entendeu? caso desse por esses dias de uma mãe falando pra mim, Mara, minha filha tá tão diferente. Ela tá Uhum. esquisita, tá quieta, né? E eu falei, olha, observa o comportamento dela. Conversou É. com ela? Ela não quer conversar comigo. E é Só legal a gente terapia. orientar. Por quê? Observa, porque também a gente não pode sair falando, batendo o martelo, é sempre Sim, isso. Não. observa. Às vezes pode ser uma tristeza, uma outra situação, Sim, ok. Mas é importante deixar claro o observa. exato. E eu, como mãe, Uhum. acho que vale a pena falar isso para as mães que foram violadas, né? A gente, quando se torna mãe, sendo violadas, a gente coloca essas crianças numa redoma de cristal Verdade. e acaba tirando a liberdade deles viverem a vida. Eu Uhum. fiz isso por muito tempo com a minha filha, que hoje tem 25 Uma anos, que... mulher, né? Ai, Letícia e Arthur, eu castrei eles durante algum tempo, porque eu tinha Uhum. medo de alguém mexer com eles. Até então, que eu nunca deixei eles dormirem na casa de ninguém. Que aí você tira aquela coisa gostosa que a criança vai todo mundo Não dormir deixei. na casa do amiguinho. A minha filha não vai. Kátia, eu não deixava. Você Só não deixava com os dois ou só com a menina? Só com a Letícia? mais com a menina. O Arthur Tá. agora tá com 17 anos, Ele você eu... liberava mais. Porque ele já me pegou na fase da cura, Tá. Que depois eu né? quero até entrar nessa É, a parte, que é Letícia não. importantíssimo. A Letícia me pegou na fase de ansiedade. Eu tive ansiedade, Kati, violenta, Quando depressão. começou essa ansiedade, você lembra? Tipo, uma fase da sua vida específica? Acho que foi quando eu me separei, mas ali eu te. Sabe quando tem alguma coisa, isso vai chegar na mulher que ela foi abusada? Vai chegar uma hora que ela Uhum. vai ter que resolver. Ela vai ter que olhar para aquilo e falar: caramba, o que que eu faço com isso aqui? E acho que foi nessa hora Ele não aguentou. que eu comecei a ver, falei assim: meu, eu tenho que resolver. E a cabeça da pessoa abusada não é uma cabeça normal. Não digo que é uma cabeça louca, não. Parece que tem um monte de caixinha. Peraí, agora eu posso pegar essa caixinha e falar isso aqui. Não, essa aqui eu não posso. É uma cabeça um pouco desorganizada entre a Totalmente. fase do ser criança, ser adulta, trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, E eu tudo sempre bagunçado. quis, o meu tempo inteiro, eu tinha que ser ocupada. Porque você não queria parar pra pensar em Eu nada, né? dormia, Kate, 2, 3 horas por noite. Meu Deus, por isso que também ocasionou ansiedade, né? Exatamente. Então eu tive uma ansiedade violenta Uhum, e me casei novamente, né? Com o uhum. Fábio, que você vai entrevistar ele. E ele foi me ajudando em muitos aspectos. E segurou muita ponta, muita barra. Desenvolvi uma depressão violenta, que eu não acreditava, porque eu tinha uma religiosidade, não vou falar sobre, né? Uhum. Mas eu acreditava-se que isso era frescura. A depressão A era frescura. depressão era algo de frescura, a ansiedade era uma frescura, e eu fiquei durante muito tempo achando que ela falou, meu, tem algum problema, realmente tinha um problema. E aí eu desenvolvi a Uhum. depressão, síndrome do pânico, por muitas vezes vontade de sair deste mundo, se é que você me Sim, entende. lógico. Desenvolvi o vitiligo. Ninguém da Nossa. minha família tem vitiligo. E Eu você tinha desenvolvi. quantos anos? Com vitiligo, eu estava com 43 anos quando eu desenvolvi. Começou como? Nossa, ele começou numa pontinha aqui no olho.
Eu fui viajar com uma senhora, uma amiga nossa, e ela falou, Mara, que pontinha branca é essa no seu olho? Uhum. Eu olhei, falei, Você não tinha deve nem ser nada. reparado, né? Uma Não, não pontinha. reparava. Cate, deu 3 meses. Hoje tá melhor. Estourou no meu rosto inteiro, mão, corpo, tudo. E praticamente da noite pro dia. E Assim, eu não conseguia me olhar no espelho. Ali foi uma barra pra mim. e Que eu esse, já estava com a autoestima é isso afetada, que eu te tudo falo. afetado, e aí estoura um vitiligo. Eu não Pela parte aceitava. emocional também, né? Parte emocional, até então, que na época eu fui tratar com uma dermatologista, e acredito que até ela era terapeuta, porque o que ela me Uhum. falou, eu falei assim, ah, é verdade, né? Ela falou assim, Mara, agradeça que estourou o vitiligo, porque senão seria a tua vida. Porque foi muito rápido, Kati. Foi uma coisa assim, muito rápido. 3 meses acontecer a parte do vitiligo do jeito que aconteceu Não, comigo, imagina foi você muito rápido. dormir de uma maneira, todo dia você se olha no espelho, porque não tem como, a gente se olha no espelho todos os dias, né? Existe uma certa vaidade, tudo. E de repente, em menos de 2 meses, dias, semanas, pelo que você me conta, mudou muito o seu corpo, a sua visão. Exato. E foi tão Uhum. incrível eu tive uma transição de trabalho na época que eu fui trabalhar com estética. Tudo a E eu, ver mentalmente, mentalmente, psicologicamente, por que que você buscou essa área, né? exatamente, porque eu queria Uhum. cuidar de pessoas. Inconsciente. Uma É. coisa assim que eu parava e falava, mas eu não quero cuidar, não, mas você tem que cuidar, sabe aquela coisa? Uhum. Então, eu me formei na área de estética, só que eu não era uma esteticista ali. Eu era uma terapeuta o tempo inteiro. Uhum. E aconteceram vários eventos, aí vai descobrindo tudo que aconteceu comigo. Chegou uma hora que eu falei assim: não consigo ouvir ninguém agora. Aí eu parei. E mesmo assim, a gente vai tocar em outros assuntos, né? E eu fui para a área de terapias holísticas, reiki, constelação. E ó, só pegando a adendo aqui, constelação, você foi provavelmente inconsciente buscar ali a sua ajuda do seu núcleo familiar. Exatamente. Eu queria entender É, o que tinha acontecido comigo. a sua carreira profissional dentro do seu inconsciente foi trilhar o conhecimento, as ressignificações, a busca, tudo ali, né? É. E nessa parte das violências, até minhas roupas eram muito policiadas. Eu nunca fui de mostrar meu corpo, eu nunca gostei. Ao contrário, se eu visse que um homem estava me olhando, eu sentia nojo. Acredito que ficar em ambientes também com muitos homens você já não conseguiria, de Não, não repente. conseguia. Não conseguia. E assim, vamos dar um exemplo assim, usar um transporte público às vezes, que tem, querendo ou não, muitos homens, né. Isso te causava uma Total ansiedade, um desconforto. desconforto? Não gostava de nenhuma figura masculina falar comigo. Porque pra mim já Uhum. estava me olhando de forma diferente. E não que estava. Às vezes não, na maioria das vezes não. Mas a minha mente não aceitava. Não aceitava. Então, pra eu chegar aqui hoje, foi bem difícil. E essa trajetória do chegar até aqui hoje, o que que você fez na sua vida para chegar aos 49 anos, sendo entrevistada, sendo terapeuta, né, trabalhando com mulheres, trabalhando com homens também. O que você buscou de ajuda para chegar até aqui hoje? Bom, uma delas foi uma quebra de padrão religiosa que eu tinha, Uhum, né? Que nesse segmento era uma coisa ou era outra coisa. Se eu estava bem, que estava tudo bem. Se eu não estava bem, que tinha algo ruim ali por trás. Só que as pessoas não imaginam que tudo que acontece está tudo certo. E ali o que estava acontecendo comigo era um despertar e eu precisava de alguma coisa. Quando eu tive essa depressão violenta, que foi violenta, Kati, me derrubou. E nas minhas crenças religiosas, hoje mudou muita coisa. Nas minhas crenças religiosas, eles falavam que depressão não existia. Que como depressão era falta de Deus, no caso. falta de fé, Falta vamos de dizer fé. assim, E né? eu falava assim, como assim? Mentira! Eu tô orando, de repente, eu Mentira. estou, né, cantando, eu estou, né, não sei. E Exatamente. eu tenho fé, mas mesmo assim não consigo sair da cama, não consigo ser mãe, não consigo Não nada, conseguia né? nada. Quando a depressão Entendi. realmente ela pegou, ela me derrubou.
E neste momento eu já estava casada com o Fábio e o Fábio ele começou a ficar muito preocupado, porque na minha cabeça eu falava para meu, não dá mais, não quero ficar aqui mais. A minha conversa era essa, porque a pessoa quando pensa em sair deste mundo é o alívio, porque ela não aguenta mais e pensa que vai aliviar, só que não, Uhum. né? Só que para mim teve uma certa vez nesse ápice de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, eu me vi na cozinha, acordei com uma faca no pulso. Uau, Então, eu já passei muita coisa, Kati. sim. E o Fábio, ele falava assim, meu Deus, como é que eu ajudo ela? E Uhum. aí eu descobri outras crenças, outras religiões, outras pessoas maravilhosas que eu vou levar pro resto da minha vida. E o Fábio, numa constelação familiar que eu participei, falaram da ayahuasca. Entendi. E ali ele falou assim, eu vou vir. Eu falei, você não vai, cara? Não vai, isso aí é loucura. Mas ali eu comecei a minha cura. Uau. Então, quando a gente fala da medicina sagrada da mata, né? Da ayahuasca, a gente fala assim, muitas pessoas têm muito preconceito. Sim, verdade. Eu também tinha muito Né, eu preconceito. também, eu também. Por quê? Porque preconceito é falta de entendimento, é falta de informação. A gente sabe disso, né? Hoje a ayahuasca, ela vem com uma porta muito maior na mídia. Por quê? Ela traz hoje estudos, coisa que não tinham antes. Estudos que às vezes a gente para e pensa assim que áreas como a depressão, saúde mental mesmo, ansiedade, você pensa que ela não entra para agir? Sim, tem estudos Tem científicos. universidades disso. Universidades grandes, inclusive em Uhum. São Paulo, faculdades grandes, nomeadas, né? Fazendo grandes estudos com a medicina. Que para as pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, né, vamos falar abertamente. O que que é a ayahuasca? É uma folha, né? São São folhas, folhas. chacrona, Natureza. natureza e raiz jagube. Só, Mais nada. mais nada. Entendeu? Então é isso que os cientistas estudam hoje. Como que o componente da chacrona DMT que tem lá dentro, né? Junto com o jagube, que tira a inibição do DMT dentro do nosso organismo, que produz DMT, traz grandes transformações emocionais, como você agora vai explicar, né? O que que aconteceu da sua vida quando você abriu a portinha e falou: Oi, ayahuasca. Olha, essa parte do julgamento, do não entendimento, quando ele foi fazer, pra mim foi o fim. Eu falei, meu casamento acabou. Ah, ele foi sozinho, você não foi primeiro. Não, não fui, eu não Entendi. aceitava. Eu não aceitava. Pra mim, aqui, eu tinha dogmas religiosos, né? Hum, Então, uhum. pra mim, aquilo era droga. Eu falei, caramba, casei de Ou novo. é coisas que não é de Deus, vamos dizer Exatamente. assim, tá? É o E o oposto. engraçado que não é de Deus, que quem Uhum. deixou a natureza, né? Poxa, foi Deus. É só pensar, Verdade. né? Então, quando ele foi, eu falei assim, meu, agora o meu marido que tá se drogando. Nossa, eu fiz, quando eu fui Uhum. buscar ele, nossa, eu causei naquele lugar. Que Uau. ele tinha feito ayahuasca, tava ali meio que debilitado, mas ele tava feliz. Uhum. E ele começou a falar umas coisas pra mim que só eu sabia. Aí eu falei, caramba, eu vou fazer isso. Ali abriu a minha mente, ela começou a expandir. Então, assim, só para a gente entender, o que que a medicina da ayahuasca trouxe de benefícios para sua infância e a sua juventude roubada? A ayahuasca fez eu ter acesso à minha criança interior, Tá. a resgatar aquela criança que estava Sentada no banquinho debilitada, esperando ajuda. porque sempre quando eu tinha acesso à minha criança interior, eu via ela dentro daquele quarto onde eu sofri o primeiro abuso, Uhum, olhando para uma parede, porque era assim que era. E eu entendi. não conseguia fazer mais nada. E ali eu, na minha. Eu era muito leiga nisso, né? E eu comecei a enxergar, falei, caramba, que coisa. E ali eu vi que eu ia o vitiligo, eu tive acesso a muitas coisas que eu falava, rapaz, como assim? E eu fui muito julgada quando eu fiz ayahuasca. E eu faço ayahuasca vai fazer 10 anos. E a gente serve para as pessoas, Hoje para as vocês são dirigentes, mulheres, então. isso. E eu falo com propriedade que ela ajuda, porque a depressão que eu tinha foi embora. Que bom. A ansiedade, aquela doideira, tipo, meu, não sou nada. Mas, assim, aí eu fui descobrindo a ayahuasca, as terapias.
Uhum. E assim, não é uma coisa só. São fatores que acontecem que vai, como é que eu vou dizer, vai interligando uma na outra para hoje eu estar falando sobre isso. Porque quando a pessoa tocava nesse assunto, eu já chorava. Hoje, eu me emociono, sim. Sim, a história Eu da sua vida. choro, mas não é com dor mais. Uhum. É uma emoção. É uma emoção. E na. Só me aprofundando lá para a parte daquela do Boa Noite Cinderela, posso falar? Pode, lógico. Eu busquei anos para saber o que foi aquilo. E a ayahuasca me mostrou. E acho não, foi a ponta do iceberg. Falei assim, não, agora eu tenho que colocar minha voz para fora. Não dá para ficar com isso guardado para mim. Porque tem muitas mulheres dessa forma. E a ayahuasca me mostrou exatamente o que aconteceu aquele dia. Eu fui abusada por 3 homens. No momento que eu saí, porque eu vi esses homens, eu lembrei o que aconteceu ali. O momento que eu fui no banheiro, eles me colocaram dentro do carro e me levaram para outro lugar. E ali eu Uhum. fui abusada por 3 homens que me bateram, fizeram um monte de coisa comigo que acho que não tem necessidade de aprofundar Sim, tanto, mas. E por que que eu lembrei disso há pouco tempo? Porque agora é a hora. tudo tem Tá o seu tudo momento, certo. né? E assim, é mais do que buscar ajuda em terapias que para mim foi fantástico e uma ferramenta que para mim a ayahuasca é um divisor de águas, Uhum. mas existe um outro divisor de águas na minha vida que você participou, que é a hipnose clínica. É fantástico. Aqui, ó. Tudo que você falou tá aqui. Por isso que fala, você merece se libertar. Exato. Eu cheguei para você acabada Uhum. nessa parte, porque eu tenho o Fábio, mas mulher é outra história, né? Uhum. E quando eu fiz hipnose a primeira vez, eu busquei hipnose. Falei, caramba, só falta fazer hipnose agora. Busquei. Aí tinha uma menina que falou assim: eu vou entrar na tua mente. Falei, e aí já era. Puf, cortou. Que eu não. Eu era Fala, imagina que alguém desconfiada. vai entrar aqui, Eu era não. desconfiada, não tinha jeito. Aham. Aí passou e faz isso, faz aquilo. Eu falei, uma hora vai chegar. Quando eu encontrei a hipnose, Kate, eu fazia tudo, eu já estava muito bem, conseguia falar Uhum. com as pessoas, mas eu não conseguia fazer o que eu estou fazendo agora. E falar abertamente de detalhes, né? Eu fiz a hipnose, falou assim: faz, você vai se sentir bem, isso aqui. Falou comigo, eu falei: ah, isso aí não aconteceu, foi nada. Porque Será? você vê a hipnose, os Aham. caras lá, durma, faz É, o quê? Ah, você a vai comer hipnose de pau com a vai comer cebola. uma E ia cebola e falar que a vai. maçã tá deliciosa. Até Aham. pode, só que não Sim. era isso que eu tava A buscando. hipnose de palco é um entretenimento da mente, não é aquilo que vai tratar a sua história da vida, os seus traumas e problemas. Exato. Eu fiz a hipnose um dia, falei: ah, aconteceu nada. Saí de lá como se nada tivesse acontecido. Aí eu fui pra casa e comecei a me sentir estranha, sabe? Uhum. Eu queria acessar certas coisas, minha mente não ia mais. E aí a gente fez um trabalho de ayahuasca, eu não acessava nada. Sabe o que aconteceu comigo? É, Eu comecei a pirar. Sabe por quê? Porque quando tira a dor de uma pessoa, o que que fica? o vazio. O vazio. Putz, verdade. E ali eu falei, rapaz! Aí o Fábio até falou, Uhum. quer que coloque de novo? Eu falei assim, não. Kati, foram pouquíssimas sessões de hipnose. Pouquíssimas Uhum. que eu fiz. Que hoje eu consigo falar sobre tudo que aconteceu na minha vida sem nenhum peso e nenhuma dor. E assim, quando a gente fala desse vazio, né? A gente imagina uma cebola, descascar a cebola. Ela é descascada por camadas. Então, a terapia de hipnose, ela é descascar uma cebola. Você vai tirando uma parte, vai trabalhando, vai amadurecendo, vai trabalhando uma criança interior, vai trabalhando uma autoestima, vai trabalhando o núcleo familiar, até chegar aonde tem que chegar. Que eu falo que é as asas, rasgar o casulo, as asas da Rasgar o liberdade, casulo. Exato. entendeu? E para você se curar, vai doer. É, porque você vai ter que mexer Vai ali. ter que mexer ali. E doeu muito. Uhum. Doeu muito, mas vale a pena. Depois do processo em si, vale a pena. E tem muitas mulheres que acham que não tem saída, mas tem.
Então, se a gente for analisar assim, nessa conversa aqui hoje, ayahuasca, hipnose clínica e a Hipnose. sua vontade, que é o principal aqui, né? De falar, eu quero vencer, eu quero seguir a minha vida. Não mais naquele momento na cozinha, sabe? Com a faca ali. Ali acho que foi uma chave que virou, opa, o que que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, preciso de ajuda, né? Então, acredito que essas duas bases te ajudaram a você chegar nessa fase que você tá hoje e colocar pra fora, não é a dor, é Não, colocar não é a pra dor. fora tudo que você passou, mas para as pessoas terem uma identificação ali e falar, gente, eu posso também sair disso. Tudo bem, todo mundo tá assistindo de repente, não precisa buscar essas duas alternativas, tem outras alternativas, né? Mas existe aquela luz. As pessoas não estão sozinhas mais, né? A gente tem hoje, você está mostrando aqui, estamos mostrando juntas que existe esse microfone na sociedade, que é a voz, que é o falar, que é entender que o passado de quem passou por um abuso não dá para mudar. Já passou, já foi. Exatamente. Mas o presente, que é o agora, pode ser resolvido, Pode. Tem que querer. né? E as terapias que você buscou, elas te levaram na sua criança interior. Eu resgatei ela. Isso que eu ia te falar. Você resgatou. Eu resgatei. E não é lindo quando você tá ali e pega a sua criança interior, né? Você pega ela no colo ali, e segura e fala assim: eu tô aqui. Gratidão. Você não está sozinha. Vem cá, Vem Marinha. cá, Mara. Vem cá, Marinha. Vem cá, Ana. Vem cá, Isso. Maria. Vem aqui você, sabe? E é isso que a hipnose também faz, né? Ela, em alguns momentos, na regressão ou em alguns tratamentos com a hipnose, você como hipnoterapeuta sabe bem, a gente vai ali buscar a criança interior. E como que a gente vai buscar a criança interior? Gente, a gente tem acesso às nossas memórias inconscientes, né? Então tem coisas que a consciência vai se lembrar da criança, mas tem coisas que a gente não vai lembrar com ricos detalhes. Mas saber que ali, ó, num ponto específico, você vai olhar pra ela, vai falar assim: eu te vejo, eu te sinto. Você foi forte. Se eu sou hoje adulta, é porque você, minha criança, me deu essa força. E a gente, na parte terapêutica, a gente tem quer dizer, falo um poder sim, sem nenhum tipo de ego, nada. A Uhum. gente tem o poder de tirar a gente de qualquer situação. E eu tirei ela de lá. Eu tirei ela de lá hoje. Eu até brinquei com ela. Às vezes eu brinco assim, o Uhum. Fábio fala assim: "Meu, você é minha xarope, sou mesmo." Ah, sua criança tá aqui agora, na minha frente. Olha que sorriso mais gostoso. Eu sou xarope mesmo, Uhum. porque o que eu vivi, Uhum. eu não quero mais. Ela trouxe alegria, Alegria, eu não né? brincava, eu sempre fui uma pessoa muito brincalhona, muito, mas era eu brincava com peso. Hoje não, Com leveza. hoje é com leveza. Hoje o Fábio até fala: "Meu, pelo amor de Deus, um minuto de Ô, silêncio." quinta série, meu Deus. Os meus filhos também, Uhum. né? Então, A família saiu ganhando com todos esses nossa, tratamentos e terapias alternativas que você buscou ajuda. exato. Até então que essa esse último que eu vi do abuso lá das 3 pessoas, Uhum. eu compartilhei, fui na minha mãe, falei para minha mãe, foi um choque para ela, preparei, conversei, né, minha mãe ela é cadeirante, teve problema de um tumor da cabeça, eu preparei muito para falar para ela. E eu falei para meus filhos, eu falei: "Mãe, eu tô falando para a senhora, porque eu vou falar isso na mídia, porque eu preciso falar, eu preciso, Uhum. para que possa não só ajudar a mim, mas principalmente ajudar outras mulheres e homens também, porque tem Sim, muitos homens que são abusados, eu conheço. E para eles, que nem você falou no começo, é difícil. sim. As mulheres às vezes maceram ali a figura masculina, mas a figura masculina também sofre, né? O abusador, ele também provavelmente ele já foi abusado. Perfeito. Inclusive, é um tema que está dentro do e-book, que a gente Sim, seu coloca. e-book é fantástico. Gratidão, você teve o acesso a Seu ele, e-book é né? fantástico. E a gente coloca que não é sempre uma regra, uma lei, mas a maioria, a grande maioria, eu diria que, vamos dizer, 90% dos abusadores foram abusados.
E a mente dele entendeu que aquilo é uma forma de amor. Amor. Exatamente. E assim, só puxando um assuntinho do e-book, né? Tem um momento específico que eu coloco assim que a menina, aprendeu com o pai o que era carinho e amor, que eram estímulos que Estímulos. eram feitos, né? Sem penetrações, mas eram estímulos ali que eram feitos. Então aquela menina aprendeu que a forma de amar era assim. E quando Exatamente. a ficha caiu por mídia, televisão, informações, né, e tudo, ela entendeu que aquilo não era amor, aquilo era um abuso. Era o abuso. Você imagina como ficou a cabeça dessa adolescente, a cabeça, a forma dela pensar como que é os homens, o corpo, olhar pro pai que é vivo, entendeu? Então você imagina tudo isso. Por isso que ela teve um comportamento muito depressivo, de tentativas até mesmo de tirar a sua própria vida, e chegou na coghipnose. E foi ali que foi feita toda essa história do desenrolar da criança, de mostrar a organização que nós conversamos aqui da mente, das emoções, para ela também entender que, quando ela teve uma conversa com o pai, ele foi abusado também. E ali, como se fosse uma constelação familiar mais diante eles mesmos, sem a terapia juntas, né? Foram feito um perdão entre filha e pai. Exatamente. São todas as casas ou famílias que passam por isso? Não. Mas eu falo que a terapia, ela ajuda muito, né? Você entender, aceitar, porque tem que aceitar, Tem que aceitar. ressignificar, ser forte e passar por isso de uma outra maneira positivamente. Perdoar, né? Porque eu Perdoar. aprendi que eu não perdoava, Kate. Uhum, Na minha mente, eu não falava. Mas na minha mente, eu já procurei o abusador. uhum. Já conversei até com ele, há muito tempo atrás. Na minha mente, eu queria ver ele fazer besteira. Se eu visse os abusadores na minha frente, Hum, nem sei, eu sei qual seria a minha reação. Mas quando eu entendi que o entendi. perdão não é para eles, é para mim, para eu libertar isso, Uhum. deixar isso para trás e viver minha vida, foi difícil. Antigamente, há muitos, na época dos nossos avós, bisavós, e eu vi isso na minha família. As meninas eram iniciadas na parte sexual pelos próprios pais. Uhum. Mas por que não se falava muito disso? Não tinha mídia. Na minha família Sim, aconteceu isso. As meninas eram iniciadas pelos pais. Olha que coisa pesada. sim. Porque para eles, os pais, há muito tempo atrás, quem tinha autoridade e poder sobre a filha dele era É ele. o machismo, né? Entregaria para outro homem, mas tinha que passar por ele. Quantas evoluções nós passamos, Quanta graças a coisa a Deus, gente. né? Exatamente. Como a gente consegue hoje pegar uma geração diferente, ensinar o comportamento, É, ensinar a liberdade sexual, a liberdade do amar, ser amado. Hoje, várias diversidades estão aí para isso, né? Para mostrar a bandeira que o amor é livre, que o amor não é cor, não é dor, não é classe social, né? Pode ser o mesmo sexo e tá tudo certo. O amor tem que ser libertador. libertador. E primeiramente, assim, já estamos chegando ao final. Você acredita? Estamos chegando ao Ah, final. não. E foi maravilhoso essa comunicação, né? Essa verbalização diante de todo mundo que estão nos assistindo agora. Então, pensando assim nessa fase final, o que que Mara Miranda, terapeuta Com muito orgulho, maravilhosa, mulher, gente. né? Ayahuasqueira, House Rausch, House, Rausch. pode deixar, né, de recado para as mulheres que passaram por abusos sexuais ou qualquer tipo de abuso ou passam ainda. Qual o recado final que você pode deixar para elas? Bom, o recado que eu deixo, final, é que vocês não se silenciem. Fale, fale. Não importa se vocês vão ser julgadas, se não vão, mas por quê? Porque a dor é sua, não é do outro. E procure ajuda. Muitos pregam terapia como se fosse coisa para louco. Muitas Imagina, pessoas já me falaram: você faz terapia? Você tem problema imagina. mental? Ah, tá distorcido? Terapia, se todo mundo bem entendesse, faria sempre.
Ai, é um mergulho É lindo lindo. dentro da sua história, das suas emoções. Quem nunca passou por bullying, passou por situações difíceis. Gente, isso é lindo. E procurem ajuda. Uhum. E eu estou aqui para isso. Eu acredito que entendi o meu propósito aqui. Eu já passei por vários trabalhos, várias coisas, e muita gente fala, mas Mara, você não para, você faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Não importa, até você encontrar o seu Perfeito. propósito de vida. E eu encontrei, que é ajudar, nem ajudar, né? Ajudar sim e encaminhar essas mulheres de uma forma de empoderamento, mas não é empoderamento de vestir-se. De ser muito feminina, Não, autoritária, né? não. É empoderamento feminino mesmo. Ela se colocar no lugar dela de mulher, Uhum. né? E ver o poder. Gente, nós mulheres temos um poder que eu É descobri faz pouco verdade. tempo que é impressionante. Bom, primeiramente, nós, mulheres, somos o único portal de vida para qualquer pessoa, seja um homem ou seja uma mulher, Exatamente, já porque é começa dentro aí. do ventre que se dá a vida. Exatamente. Então, eu falo que ali já mostra a importância. E eu quero aqui fazer um agradecimento para você. Gratidão. Você me ajudou pra caramba, né, na parte da hipnose, das terapias e se tornou uma grande amiga. Eu agradeço de verdade de todo o meu coração. E falo para as mulheres. Hoje a gente trabalha, né, com a Uhum. parte terapêutica, sagrados femininos. Faço um convite a Sim, vocês, mulheres, conhecerem essa ferramenta divina, fantástica. fantástica. E também tem gente que fala assim: "Ah, eu não quero esse negócio de ayahuasca". Não tem problema. Uhum. Não tem E tá problema. tudo E tá certo. tudo certo. O importante é o nosso encaminhar para vocês, né. Verdade. E mais do que qualquer pessoa, não estou tirando nada de outros terapeutas, não, estou falando Uhum. de mim, Mara, daquilo que eu senti na minha pele. E hoje, quando a pessoa falava que foi abusada, eu sentia, mas eu sentia aquilo como uma dor, porque eu tinha passado Sim. por E isso. estava dentro ainda ali, né? Exato. Hoje Uhum. eu sinto, mas de uma forma para ajudá-las. Então é isso, faço um convite a vocês. Agradeço imensamente ao universo, a tudo, Bom, eu por chegar que aqui. eu que Obrigada, agradeço obrigada mesmo. imensamente. Eh, primeiramente eu começo a agradecer você no consultório da Cogipnose, né, como terapeuta. Agradeço, assim, a sua entrega, porque eu acho que todo tratamento tem que ter uma entrega. Né, então eu Sim, agradeço a sua entrega, eu agradeço a sua participação aqui no podcast da Coga TV, né, trazendo essa terapeuta incrível, no qual a gente vai mencionar aqui embaixo, né, o seu Instagram, que é muito importante para as pessoas conhecerem o seu trabalho, conhecerem quem é a Mara Miranda, se aproximarem de você, vai ter o seu Instagram. Também se as pessoas quiserem buscar a medicina sagrada, a gente coloca aqui também o Instagram para as pessoas conhecerem um lugar seguro, né, que é o principal, né, quando a gente fala de uma sim. medicina sagrada que é a ayahuasca, e agradeço imensamente a sua participação mais uma vez. E deixo aqui um recadinho para vocês que estão nos assistindo agora, se inscrevam aqui no canal, deixe seu like, seu comentário, que com certeza eu irei responder todos eles, principalmente com a ajuda da Mara, porque alguns comentários vão vir direcionados para você. E estou pronta para ajudá-las. Temos, né, reuniões de mulheres, encontros, aquelas coisas É bom gostosas que só demais, mulher sabe né? E fazer. eu juro que a gente não fala mal de homens. A gente Não, fala bem da gente. exatamente, Porque exatamente. tem pessoas que falam: "Ih, essas mulheres quando se encontram falam mal de homens". Mentira, a gente Nada, tem mais o que fazer. mentira. A gente tem muito mais o que Com fazer, todo né? respeito. Exatamente. É bom demais, Ah, né? muito bom, muito Bom, bom. gente, muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui agora. E eu vou me despedindo, deixando para vocês também aqui um recadinho do o like aqui embaixo também, do e-book da Cog Hipnose. E finalizamos aqui mais uma entrevista em um programa da Coga TV. Gratidão, gratidão.